Hoje eu vou trazer uma perspectiva que pode te ajudar a lidar com seus vícios de forma efetiva. Eu vou trazer a perspectiva da espiritualidade, da despertada consciência e da maturidade emocional como elementos chaves para a gente lidar com os nossos vícios. Antes de introduzir essas perspectivas, esses temas, né, mais abrangentes, mais profundos, eu quero falar mais sobre o vício em si. Por que a gente se vicia no primeiro lugar? A gente precisa entender que todos nós procuramos por algo na vida. Eu chamo isso de felicidade, também plenitude, pode chamar de conexão profunda com a vida. Buscamos por algo que realmente satisfaz, que realmente faz diferença. Algumas pessoas estão procurando isso de forma consciente e outras nem tanto. Mas eu acredito que todos nós buscamos isso. E os vícios, eles são uma estratégia muito limitada da gente se aproximar a esse estado de felicidade que a gente está buscando. Os vícios são comportamentos compulsivos, pelo quais a gente sente mais prazer, pelo menos temporariamente, e evita sentir emoções desagradáveis, dor e processos difíceis psicológicos. Então, uma estratégia da gente, de alguma forma, trazer um pouco mais a experiência agradável para a nossa vida. E, claro, a gente sabe que os vícios, que são, na verdade, formas infinitas da gente expressar essa necessidade de sentir melhor, não são eficientes para isso. Vamos pensar sobre algumas formas de vícios. Pode ser substâncias como álcool, drogas, marihuana, mas também pode ser comportamentos que a gente até pode achar que são saudáveis, mas a gente pode ter uma relação de vício com elas, como o trabalho, uso de rede social, sexualidade, pornografia, entre outras. Né? A gente pode pensar até na busca espiritual como uma forma de vício para algumas pessoas. Eu não estou generalizando para todo mundo, mas para algumas pessoas a própria busca de experiências místicas e transcendentais pode ser expressada dessa forma, não saudável, né, compulsiva. Então tem algumas formas da gente lidar com os vícios que não são tão eficientes. Uma das formas é a forma egóica, ou seja, enquanto a gente está identificado com o eu separado ou limitado e sentindo que tem alguma coisa errada comigo, que eu não sou suficiente, eu não sou bom naquilo que eu faço, eu preciso de mudar, né? Todos esses sentimentos são na verdade crenças coupladas com emoções que a gente sente e que a gente acredita que isso é verdade. E para a gente tampar isso e não sentir isso, muitas pessoas vão para o vício. Isso é um comportamento meio automático. E eu chamo de egoico porque é baseado na noção do eu separado e limitado, que sempre cria esse senso de alguma coisa está faltando, eu preciso de alguma coisa para me sentir tranquilo, para me sentir feliz. Então o vício é uma ótima forma da gente tampar esse buraco, mas temporariamente. Né? Então o vício nunca é satisfatório, porque a gente nunca consegue entrar em contato com essa plenitude que a gente procura, que é muito mais intrínseca em nós do que qualquer atividade, substância, experiência pode nos oferecer. Então, o modo egóico de lidar com o vício é tentar parar com um certo comportamento. Né? Ok, então eu vou parar de beber. E mesmo se você consegue parar de beber com sua força de vontade, que pode ser uma coisa muito difícil, o vício vai surgir de outra forma, né? Através de outra atividade, porque você não resolveu a raiz da questão, que é esse senso de alguma coisa está errada, alguma coisa que está faltando. Né? E tem todos esses sentimentos dentro de você que você não está lidando, você não está encarando. E os vícios podem ter um raiz muito profundo nos traumas que a gente adquire na nossa infância. Então, todo esse processo pode ser muito inconsciente. Outra forma da gente lidar com o vício é a forma transcendentalista. São pessoas que são
seguem alguma linha espiritual e se identificam bastante com essa linha espiritual, mas que essa linha espiritual cria uma dualidade. Ou seja, eu vou na direção divina, eu vou na direção Deus, e o aspecto humano, as questões de vícios, das minhas limitações humanas, eles não são importantes. Eu vou transcender eles de qualquer forma. E essa atitude, eu mesmo tinha essa atitude no passado, em algumas fases da minha vida, e isso nunca funcionou, porque na verdade eu meio que coloquei as questões para baixo do tapete. Eu não queria olhar para essas questões. Mas a minha vida me mostrou que eu não posso seguir, evoluir e amadurecer espiritualmente e também como ser humano sem olhar para essas questões, inclusive dos meus vícios. Assim, o nosso ego é muito inteligente, ele vai achando outras formas, sempre formas novas de criar esse tipo de comportamento que tampa as nossas emoções. Se a gente se comprometer a esse processo de desenvolver uma maturidade emocional, uma espiritualidade que é engajada, que inclui o aspecto humano em nós, a gente consegue lidar com os nossos vícios de forma mais eficiente. Uma vez que você começa a lidar com as emoções que você está evitando através dos vícios, em vez de evitar, você encara elas, junto com o processo de despertar da consciência, ou seja, conectar com sua essência no nível mais profundo todo dia, né, através de meditação, através de processos de autoinvestigação, através de formas de você entrar em contato profundo com o momento presente, com sua própria existência e conhecer você mesmo para além da separação, para além do ego. Isso vai te dar essa fonte de prazer, satisfação, plenitude, que inclui todas as emoções, agradáveis e desagradáveis, inclui todas as dificuldades que você tem como ser humano também, mas também que você consiga enxergar que existe um aspecto em você que já é completo, já é perfeito e que não precisa ser consertado e que não tem nada de errado com você na sua essência. E a partir dessa perspectiva é muito mais fácil da gente olhar para os nossos comportamentos automáticos condicionados e com compaixão e aceitação começar a dissolver esses condicionamentos, né? E essa é a forma mais potente que eu encontrei até hoje de lidar com vícios, porque você trata o raiz da questão. E a raiz da questão é que o vício tenta tampar um buraco que você está sentindo de desconexão com a vida e também evitar emoções difíceis que vêm muitas vezes de traumas. Então, se você conseguir tratar essas duas questões através do método mais direto, né, que é através da espiritualidade e trabalho terapêutico, você consegue tirar o raiz da questão, né? E os vícios eles começam a cair por si só. Você não nem precisa tentar parar de fumar ou parar de assistir pornô ou parar de beber. Até você pode colocar essa intenção. Isso é saudável, né? Porque às vezes realmente a gente tem que decidir, eu vou parar. Mas junto com isso precisa acontecer esse processo mais profundo, que vocês começam a se nutrir e beber da fonte da sua existência, que vai substituir esses prazeres momentâneos que o vício te dá pela coisa real, né? Pelo aquilo que realmente a vida tem para te oferecer. Então eu te convido você olhar para as tuas questões, investigar os teus vícios e ver como que eu tô usando o vício para evitar os meus sentimentos desagradáveis e dolorosos e tampar algum buraco que eu sinto na minha vida. E eu vou gravar mais vídeos sobre esses temas, especificamente sobre despertar e sobre maturidade emocional, e espero que você vai conseguir receber ajuda e clareza para você seguir no seu caminho com cada vez mais integridade. Então, um grande abraço e agradeço pela atenção.